Fala, Hugo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Oi, Pedro, bom dia. Tinha mais alguém com você? Vou esperar só mais 2 minutinhos, aí a gente já começa. E aí, como foi para você a prática de quarta? Foi legal? Obrigado. Eu cheguei em casa e eu fiquei meio assim. Eu conversei com o meu marido. Fiquei meio assim. Isso que eu senti. Meditativo, assim, sabe? Nossa, foi dormir, assim, uma noite muito boa de sono. É quando eu até falei ali no finalzinho da prática, né? Eu nem vou falar muito porque vou deixar a experiência, ela continua ali, né? Ele reverbera. Meu Deus, primeira vez. Eu nem sabia que existia isso, assim. Uma prática de comum. assim, né? Bom dia. Eu vou tentar fazer outra em breve, com um amigo que mora aqui perto também. Mas realmente é muito gostoso. E a gente, assim, é uma prática total de relaxamento, né? Você não precisa fazer muito esforço, né? Só deitar ali Nossa, eu gostei bastante. e fico feliz. Esse rapaz, ele não é aquele. Não, ele é dos Estados Unidos. Ele estava de passagem aqui, aí, vamos aproveitar. Tudo bem, Leandro? Tranquilo? Então, acho que já estamos todos aqui presentes. Muitos começaram, poucos vão terminar. Mas é assim mesmo, né? A gente vai fluindo conforme a vida permite. A gente está no finalzinho já, passando da metade. Pelos meus cálculos, a gente deve terminar ali no finalzinho de agosto. Vamos ver se dá para... Ainda não terminei de ler tudo, mas ver se dá para somar algum capítulo com outro que nem a gente fez semana passada. Bom, então vamos lá, vamos iniciar. Você encosta um pouquinho aí de onde você estiver encostado. Feche os olhos. Sente a coluna crescendo. Traz concentração para esse momento agora. Deixa a respiração ampla.
Pode unir as mãos na frente do tórax. Vamos cantar 3 vezes o mantra de Krishna. Vamos preparar o esvaziar do pulmão. Inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, vamos lá iniciar mais um estudo do nosso Bhagavad Gita. Bom, a gente vai ler o capítulo 13, que inicia a última sessão temática do Bhagavad Gita, conhecimento. Então, só relembrando, a gente teve ação, Karma Yoga, devoção, Bhakti Yoga, e agora conhecimento, Jnana Yoga. Conseguiram ler aí o capítulo 13? Entenderam alguma coisa? Não deu. Não sei se vocês entenderam alguma coisa, porque eu não entendi nada. Brincadeira. Então, assim, essa parte do Bhagavad Gita, a gente vai falar sobre uma ciência espiritual mesmo. Krishna vai começar a descrever aspectos científicos, físicos e espirituais. E vai ser uma coisa assim, meio aquela, para quem não tem muita relação com esse tipo de estudo, vai meio que, nossa, aquela coisa metafísica, né? Uma coisa meio bem fora da curva, porque algo que o Ocidente não estuda, assim, não tem costume de estudar o espírito, né? E agora a gente vai falar sobre essa ciência espiritual, né? Então, Krishna vai começar a descrever a natureza aí do mundo, da alma, do corpo e as relações entre elas e como isso flui. E é interessante porque a gente teve ali, então, Krishna, ele focou, na verdade, assim, quando ele percebeu que Arjuna estava confuso, o Arjuna falou que não ia lutar. Então ele já falou para Arjuna, não, você vai lutar. Daí, então ele iniciou com a ação, né? Aí Arjuna disse, mas como é que eu vou lutar? Como que eu vou fazer isso? Então Krishna foi instruindo ali a questão da ação. E aí Arjuna, né, foi tendo uma consciência e foi se interessando mais e quis saber sobre, então, Deus, sobre a natureza. Aí Krishna falou sobre a devoção. E agora que Arjuna disse que já entendeu tudo, que aquela ilusão já se dissipou, ele só quer entender um pouco mais, então, como é a relação do indivíduo, alma, com o mundo que ele vive. Como que se dá a interação dessa alma. Já comentei com vocês que para a gente interagir, né, a gente precisa de um corpo. Esse corpo percebe o mundo através dos sentidos e por aí vai. Então é isso que a gente vai começar a estudar agora. Krishna, ele vai falar sobre o yoga do conhecimento. A gente precisa conhecer as coisas como elas são, para que a gente saiba o que é aquilo, se aquilo é bom, se aquilo é importante para a gente, se a gente deve seguir tal caminho, deve seguir outro caminho. Então, conhecimento já baseado no estudar o conhecimento, mas com um propósito, uma base já fortalecida, que é o que Arjuna já tinha. Ele já tinha ouvido falar sobre a ação e a devoção. Agora ele vai refinar o conhecimento dele para que ele possa, de fato, agir bem consciente. Tá? Então, capítulo 13, intitulado aqui, ó, Prakriti Purusha Vibhaka Yoga. Nome difícil, entende? A yoga da natureza do desfrutador da consciência.
Então, assim, tendo absorvido, né, o conhecimento do serviço devocional, do Karma Yoga, Arjuna está interessado em colocá-lo em prática. Com isso, ele faz perguntas a Krishna, perguntas relevantes sobre a natureza do desfrutador da consciência. Então, nesse início do capítulo, Krishna já vai descrever um pouquinho sobre a natureza do eu, sobre a constituição do corpo. Então, assim, esse capítulo tem, apesar de ser teoricamente curto, os assuntos que a gente vai observar aqui, eu acredito que seja novo para todo mundo. Vamos tentar terminar nessa aula agora, né? Mas tem bastante coisa para a gente explicar, para a gente tentar entender. Então vamos lá. Então Arjuna fez essa pergunta, né, para Krishna sobre a diferença da natureza material, do desfrutador, da consciência, e Krishna vai descrever. Então Krishna vai descrever aqui, a gente vai ler o verso... Vamos ler o verso 3 aqui. Então Krishna fala assim: ó descendente de Bharata, deves entender que em todos os corpos eu também sou conhecedor, e compreender esse corpo e o seu conhecedor chama-se conhecimento. Então Krishna vai afirmar aqui que o verdadeiro conhecimento é você entender o seu corpo e entender o conhecedor desse corpo. Então, o que significa isso? Você vai entender que você tem um veículo e a proposta é entender quem é que está pilotando aquele veículo. Tá? Então, isso é o verdadeiro conhecimento, porque quando a gente não tem essa compreensão, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai achar que a gente é esse corpo, que a gente é essa matéria. E aí, com essa concepção, a gente volta a pensar como a Arjuna pensa. Nossa, então se esse corpo morrer, acabou, está tudo acabado. Então, o verdadeiro conhecimento é isso, é discernir a diferença entre corpo e alma. Tá? E aí vamos continuar lendo aqui, verso 5 agora. Em vários escritos védicos, diversos sábios descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades. Então, esse campo de atividades é isso, né? É o corpo ao qual as ações podem acontecer. Versos 6 e 7. Os 5 grandes elementos, o ego falso, a inteligência, o manifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos do sentido, o desejo de ódio e a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais, as convicções, todos esses são considerados, em resumo, o campo de atividades e as suas interações. Então, Krishna deu alguns detalhes aqui, eu vou tentar explicar algum deles. Então, esse conceito que Krishna está falando aqui agora, ele não é só falado na Bhagavad Gita, como ele mencionou, vários escritos védicos falam sobre isso. Inclusive, dentro da tradição do yoga, mais voltado para o Hatha Yoga, né, vamos dizer assim, saindo um pouquinho da linha de Bhakti Yoga, também é estudado isso. Isso é chamado de os grandes tattvas, as grandes verdades. E esses tattvas são a composição, a constituição do eu, da matéria, até o corpo se formar. Né? Então, é o processo onde se origina a entrada da alma no mundo, mas para tudo isso acontecer, tem que ter vários elementos que acontecem antes, então, chamado de tattvas. E aí, eu vou explicar só o basiquinho desse conceito, para a gente não ir muito fora, né? Só para a gente entender o que é esse que Krishna está falando aqui. Então, 2 conceitos que são muito importantes, Prakriti e Purusha. Prakriti é a natureza material, tudo aquilo que pode ser percebido. Então, tudo que você olha, que você percebe, seja através da visão, do cheiro, do paladar, do tato, tudo que é percebível é matéria, natureza material, então Prakriti.
E Purusha é aquele que percebe essas coisas. Então, é a alma, é o eu. Então, existe um percebedor e aquilo que pode ser percebido. Então, a gente está praticando aqui no Hatha Yoga, senta, faz a nossa meditação e eu falo para vocês. Feche os olhos, percebe o seu corpo agora. Então, você está percebendo o quê? Prakriti. Percebendo a matéria. Percebe a sua respiração. Ainda está na Prakriti. Agora eu falo. Percebe aquele que está percebendo a respiração. Então, é o percebedor. Então, você vai lá para dentro, você vai para se perceber. Então, é aquela consciência. Então, eu estou aqui, sentado, olhando para a mente, que está percebendo o corpo através dos sentidos, está experimentando o mundo. Então, sou eu que estou aqui. Então, essa é a consciência de perceber Purusha, a alma habitando o corpo. Então, esse é o conceito mais simples e básico do yoga. E também o mais simples e básico, mas é a proposta quase que última, porque sem essa percepção, todo o restante ele não acontece consciente. Se você não perceber que você é essa essência que está por trás, que é o Purusha, qualquer outro conhecimento que vem pela frente fica difícil de assimilar, porque precisa dessa base de entender que não somos a matéria. Então, existe aquilo que pode ser percebido e aquilo que percebe. Tá? Esse é o conhecimento que permeia toda a nossa filosofia do yoga. Bom, então, tudo aquilo que pode ser percebido é tudo mesmo, tudo que é a matéria que a gente consegue perceber através dos sentidos. Então, a gente está num corpo. Esse corpo, Krishna fez aqui a analogia, né, o campo de atividades. Então, esse campo se chama Kshetra. E aí nós temos o conhecedor do corpo, que é o Kshetra Jnana. Qual que é a diferença do conhecedor do corpo para a alma? Esse conceito Purusha. A alma, é eterna. O conhecedor do corpo é a alma que está influenciada pela matéria e que em algum momento compreende que é a alma, que não é o corpo. Tá? Então, aí você é o conhecedor do corpo. Então, isso a gente pode entender que é o processo de autorrealização. Porque você está no corpo, você está ali sendo influenciado pela matéria, você tem muito estímulo material, então a nossa vivência está aqui, na matéria. Quando a gente passa a estudar, então, essa ciência espiritual e entende que a gente é a alma, mas ainda corporificados, aí entra esse conceito, o conhecedor do corpo. Beleza, eu me conheço como alma, mas eu ainda estou nesse corpo, ainda estou na experiência da matéria. Eu sou o Purusha, sou a alma, mas ainda estou na matéria. Só para explicar a diferença entre o conhecedor e a alma. E aí a gente tem o conhecimento, que é o Jnana. Jnana é conhecimento espiritual. O conhecimento envolve o conhecimento empírico, mas esse Jnana é o conhecimento que te leva à transcendência, à autorrealização. E depois a gente tem o objeto do conhecimento. Então, para que a gente adquire conhecimento espiritual? Para entender que nós não somos esse corpo e entender a nossa relação com Deus. E aí, esse objetivo do conhecimento é chamado aí de Jnana, que é o que Krishna colocou aqui. Traduzindo, Paramatma, super-alma, aquilo que a gente já falou nos capítulos passados, a centelha divina que habita o coração de cada entidade viva. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, nesse capítulo ainda. Então, um pouquinho mais para frente, Krishna vai... um pouquinho mais para frente, não, ele já falou aqui, mas na tradução aqui, no significado de Chandramukha Swami, ele vai falar a respeito de que Krishna falou desses 5 sentidos, os 10 sentidos, a mente,
ou seja, a constituição do campo, né? Desse campo de atividades, o Kshetra. Então é dito que esse Kshetra, esse campo de atividades, é constituído de 24 elementos. Esses 24 elementos, eles incluem Prakriti, a natureza material. Então a gente está falando aqui de matéria, tá? Então nós temos 5 elementos principais. O que é chamado de éter. Éter, até hoje em dia, a gente pode pensar éter como aquela substância, né? Mas não é essa substância. O que é chamado de éter é o espaço. O espaço que existe. Nós estamos no espaço. O planeta está no espaço. Nós aqui estamos no espaço. Não no espaço físico, sala. O espaço mesmo, né? A gente pode... Espaço sideral, vamos dizer assim, né? Então, esse é um elemento. Espaço, o éter. O ar, o fogo, água e terra. Então, se a gente observar, nosso corpo tem tudo isso. A gente tem terra. Por que terra? A gente come grão. Os grãos vêm da terra, dão uma substância material aqui do nosso corpo. Nosso corpo também é formado de água. Nós temos o fogo, né? A gente gera calor, a gente tem calor. A gente tem o nosso ar vital, o nosso ar interno, que são os vaios. E a gente tem essa característica do espaço também. Ela é menos perceptível, mas ela existe. Aí, a partir desses elementos, existe a propensão de acontecer o resultado deles. Então, vou dar um exemplo. Para que vocês possam estar me escutando falando aqui, o espaço precisa existir, para você ouvir minha voz. Então, do elemento éter, espaço, surge o som. Se a gente for lá no espaço sideral mesmo, o som, se você falar o som, dificilmente você não vai conseguir escutar, porque é um local muito amplo. Mas se o espaço não existisse, o som não existiria. Então, a gente vai observar aqui, vou fazer agora em categoria de cada elemento. Então, ó, a gente está falando agora, a gente falou dos elementos principais. Agora a gente vai falar dos objetos dos sentidos. Então, a gente vai falar do som. O som é a propensão que só acontece porque o espaço existe. Para que o som possa ser percebido, a gente precisa ter a audição, que é o sentido de conhecimento. Então, eu tenho conhecimento através desses sentidos, que é a audição. Só que para a audição, para que você possa escutar, você precisa ter uma orelha. Então, você tem um sentido funcional, que é a sua orelha mesmo, né? Então, é um órgão do seu corpo. Então, primeiro a gente tem, então, o elemento. Do elemento surge a disposição de ter um som. Do som surge um sentido que percebe o som, que é a audição. E desse sentido surge a composição matéria-orelha, né? Ou boca, para que o som saia. Tá? Sei que é um pouquinho complicado entender isso, eu até nem vou adentrar muito, mas a gente está falando, então, dos elementos que compõem o corpo. Então, eu dei o exemplo aqui do éter, mas vou repassar aqui. Então, os 5 elementos principais a gente já falou. Agora, os objetos dos sentidos, ou seja, a disposição desses elementos. Então, a gente tem o som, a gente tem aquilo que é tátil, a gente tem a luz, a gente tem o sabor e tem o odor. Aí, a gente precisa, então, dos sentidos que geram conhecimento, ou seja, como que a gente vai perceber o som, a luz, o sabor. Então, a gente vai ter ali a audição, a gente vai ter a pele, que é o tato, a visão, que é os olhos, o paladar com a língua, o olfato, o nariz. E então, depois disso, a gente tem os 5 sentidos funcionais, os sentidos que permitem o corpo agir.
Então, como que a gente age? Através da boca, através das mãos, manipulação das pernas, locomoção, órgãos genitais, através da reprodução, evacuação, e órgãos genitais no sentido da reprodução e o ânus para a excreção. Então, essas são as 5 maneiras da gente agir nesse mundo. Se a gente observar bem, exatamente, não tem outra maneira de agir. A gente age através desses sentidos. Então, se falando dos elementos principais, então a gente tem esses 5 elementos principais, os 5 que dão sentido, os 5 de conhecimento e os 5 funcionais. Isso já vai constituindo a nossa natureza como corpo material. A partir disso, então, a gente vai ter aí os modos da natureza material, que já foi falado um pouquinho, que são as energias que influenciam os nossos comportamentos, que é tamas, ignorância, rajas, que é a paixão, e sattva, que é a bondade. Então, é dito que o yogi ele deve cultivar em vida a karma yoga para que ele se situe na bondade na maior parte do tempo, mas que o objetivo não é estar na bondade, porque os modos da natureza material são prakriti, então ele ainda é material. Então, nosso objetivo é transcender a matéria para ir para o espiritual. Então, o Sattva Guna é práticas, a gente executa ações práticas que nos mantenham conscientes do corpo, do conhecedor do corpo e do conhecedor do corpo. Ou seja, são todas as ações que a gente possa fazer que nos mantenham no caminho da nossa jornada, do que a gente está buscando. Se eu sou uma pessoa que sou muito acelerada, que sou muito ativa, provavelmente eu tenho muita influência de rajas, paixão. Se eu sou uma pessoa letárgica, que não quer fazer nada, que não quer sair de casa, que assiste conteúdos que não são favoráveis, assim, que são conteúdos pesados, provavelmente eu tenho mais influência de tamas, que é essa ignorância. Então, assim, a gente precisa se situar em bondade para ter uma boa relação com o mundo, com a gente, mas o objetivo não é isso. O objetivo ainda é transcender a matéria. Então, a constituição de prakriti, desses elementos do campo de atividades, está incluso os modos da natureza material. Além dele, a gente tem a inteligência, essa inteligência que a gente consegue raciocinar, intelecto mesmo, isso é material, ele pertence ao corpo, à natureza material. Nós temos o falso ego, que é chamado de ahankara. Então, o falso ego, ele é um órgão assim, do corpo que faz você acreditar que você é aquilo que você não é. Ou seja, é ele quem tem a propensão de dizer de facilitar que o indivíduo se olhe no espelho e fale, eu sou o corpo. Que olhe para a mão e fale, eu sou essa mão, essa aqui é minha mão. É o órgão, esse órgão que faz você se identificar com a matéria, melhor forma falando, né? Só que nessa identificação a gente passa a achar as coisas aqui. Então esse ahankara, falso ego, traz essa percepção. E nós temos a mente, humanas, tá? Então, o corpo tem essa composição química e física dos 20 elementos que a gente falou, inteligência, falso ego e mente. Aí, o corpo está bonitinho aqui, aí Purusha entra no corpo. Então, a alma penetra o corpo, que são esses 24 elementos que foi falado. Então, por que eu quis trazer toda essa explicação? Só para tentar ilustrar um pouquinho o que é o campo de atividades e o que é o Purusha, coisas distintas. Então, nós, em última análise, como almas, não somos nada disso que foi falado aqui. Tudo isso aqui é constituição material, de matéria. Ok? Então, depois, uma respiração profunda para digerir isso, né? Então, assim, para o yogi, o mais importante de tudo é
é entender e distinguir a natureza da alma, o purusha, o corpo e a superalma. Então, né, só para esclarecer isso que eu queria falar. Então, tem o corpo, todo esse monte de elemento, tem o purusha, a alma, e aí tem o paramatma, que é a superalma, a centelha divina, que habita o coração de cada entidade viva. Quando eu digo cada entidade viva, é humano, animal, planta, tudo que é vivo tem uma porção de Deus ali presente como superalma. Tá? A gente vai falar ainda um pouquinho mais de superalma daqui a pouquinho. Bom, dando continuidade na leitura, então, depois de descrever a constituição do campo de atividade, Krishna vai descrever um pouco sobre o que é o conhecimento. E esse conhecimento, ele resulta em qualidades de um yogi. E a gente vai ler aqui o verso de 8 a 12, a página 169. Então, Krishna começa falando assim, ó: humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia ao objeto do gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre do enredamento com os filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num local solitário, afastar-se da massa geral das pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isso é conhecimento e algo diferente disso é ignorância. Então a gente viu aqui Krishna falando algumas qualidades que a gente deve buscar, almejar, entendendo então que qualquer coisa que é oposta disso, ela deixa de ser conhecimento, porque o oposto disso vai te levar para o enredamento material, ou seja, vai facilitar que a gente interaja mais com a matéria, e quanto mais interação material, mais material é a nossa consciência. Por isso que é difícil a gente entender tudo isso, porque a gente tem uma concepção muito material, né? Se a gente não tivesse essa relação tão intensa com a matéria, imagino que falar de o que é espiritual seria natural para nós, né? Então, o que Krishna quer dizer aqui é isso. Algo que é diferente dessas qualidades que ele falou, são coisas que vão te levar para mais interação material e vai te afastar ainda mais desse caminho. Então, por isso que ele considera isso como um verdadeiro conhecimento. E tudo que ele falou aqui te coloca numa posição de cultivar a Bhakti Yoga, de se aproximar dele. A gente vai ler aqui alguns trechinhos do que Chandramukha Swami destacou aqui no significado desses versos, tá? Em relação às características de comportamento e essas qualidades. Então a gente vai na página 170, primeiro parágrafo aqui na página 170, a gente vai começar a lembrar. A humildade e a modéstia constituem a base do processo, pois enquanto a pessoa não tiver a pretensão absurda de se julgar Deus, não poderá iniciar o seu cultivo de verdadeiro conhecimento. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é ser humilde, modesto de entender que nós somos uma alma, um corpo, que não temos controle de nada, que somos limitados, tudo aquilo que a gente já falou nos capítulos anteriores, reconhecendo a natureza de Deus. Tem pessoas que não reconhecem e se consideram controladores de tudo, ou seja, o próprio Deus, que foi o que ele acabou de dizer aqui. Então, com isso a gente consegue cultivar o verdadeiro conhecimento.
Continuando. Compreender profundamente os princípios da filosofia espiritual, a saber, entender o eu verdadeiro, além do corpo material temporário, é a única maneira de se tornar verdadeiramente sábio e, consequentemente, humilde, modesto e autocontrolado. Então, quando a gente foca nessa compreensão de entender o que é a alma e o que é o corpo e a diferença entre eles, e se identificar como alma, essas qualidades elas passam a se manifestar ainda mais. Então a gente vai pular, tem todo esse parágrafo grandão, a gente vai pular um pouquinho do meio e vai só para o final ali. Portanto, uma pessoa verdadeiramente sábia é humilde, modesta e autocontrolada. Seu sintoma é que ela perdeu por completo o interesse em desfrutar falsamente do prazer de ser glorificado pelos outros. Ou seja, quando, esse exemplo aqui é muito interessante, né? Quando alguém começa a falar que a gente é algo, é natural, é muito natural, a gente começa a se inflar, começa a se sentir, e aqui vai dando, nossa, como seu cabelo é lindo, nossa, como que sua pele brilha, nossa, você se veste tão bem, a pessoa já começa, né, a se identificar. Então, olha só que interessante, isso é o falso ego, é esse órgão do corpo que facilita a nossa compreensão de achar que a gente é aquilo. Então, quando alguém de fora começa a trazer esses elogios, o falso ego ali ativa e a gente começa a se identificar. Então, o que ele falou aqui nesse verso é: a pessoa que é sábia é humilde, modesta e autocontrolada. E o seu sintoma é que ela perdeu o interesse. Então, é um exercício para a gente fazer no dia a dia. Quando a gente passar por essa situação de ser elogiado, tenta não entrar na onda, tenta se conter ali, né? Não, eu não sou... Eu até posso aparentar isso que a pessoa está falando na minha existência, mas originalmente eu não sou isso. Eu sou uma alma, isso aqui é uma matéria temporária. Tá? Então a pessoa que é sábia, ela perde essa vontade de ser glorificada. Tem pessoas que a gente até brinca, né? Fala, a pessoa que é confete, né? É a pessoa que precisa disso para se sentir bem. A pessoa faz coisas, suas ações, seus comportamentos, baseado no que as pessoas vão falar para ela. Então, ela está criando uma expectativa, ela está esperando um retorno daquilo para inflar o seu ego, para se sentir aquilo que ela está vendo. Então, isso é perigoso, porque isso afasta a gente dessa percepção de Purusha, de quem nós somos. Continuando aqui, só mais um pouquinho. Uma pessoa que age com conhecimento nunca causa sofrimento a ninguém, pois a sua relação com tudo e todos é espiritual e bem-aventurada. Tendo como meta clara o cultivo do conhecimento, ela aprende a suportar as dualidades naturais que se apresentam neste mundo e não se abala diante os impedimentos materiais que se interpõem no caminho do avanço espiritual. Então, isso é importante também, a gente aprender às vezes, as nossas necessidades, quando a gente coloca elas em primeiro lugar, fazem alguém sofrer. Né? A gente passa por cima dos outros porque quer ter um status, ou porque quer ter algum reconhecimento, ou porque a pessoa tem mesmo maldade no coração e quer fazer alguém sofrer. Então, o yogi, a yogini, ele não quer que ninguém sofra, ele não quer causar sofrimento a ninguém, porque ele entendeu que todo mundo é igual, todo mundo é alma, todo mundo é parte de Deus. E tendo essa visão espiritual, ele tem compaixão com tudo e todos. Então, o yogi age de maneira a não causar o sofrimento e ele aceita os acontecimentos sem se abalar. Então, por exemplo, aconteceu tal coisa e a pessoa entra, a pessoa perdeu o emprego. Aí a pessoa entra na lamentação, entra na reclamação, e aquilo só vai afastando ela da meta. Ela não vai ter o autocontrole de se manter pacífica,
ela vai começar a falar mal dos outros. Isso, falar mal dos outros, entra nesse quesito de ferir os outros também, de causar uma dor, porque se alguém ouve o que você está falando e conta para aquela pessoa vai escutar e vai ficar chateada. Então, assim, o yoga está em um caminho do meio. A gente fala isso durante as aulas, às vezes. Você saber lidar com as dualidades. A gente está vivendo isso agora diariamente, frio e calor no mesmo dia. E a gente fica reclamando, a gente fica se queixando. Então, manter neutro, nada disso vai ajudar no nosso processo espiritual. Então, a gente quer avançar espiritualmente. Aí, no final desse parágrafo ali, última partezinha aqui. Como confia plenamente em Deus, prefere levar uma vida simples, para assim poder utilizar mais do seu tempo em assuntos transcendentais. Então, isso é uma qualidade que é interessante, que a gente observa nas pessoas que estão buscando essa jornada espiritual, que a pessoa perde interesse em fazer coisas materiais, né? Às vezes é muito comum você observar assim, a pessoa falar, você começou a praticar yoga, daqui a pouco você parou de comer carne, já não quer mais ir no churrasco com a gente convida você para ir no bar, você já não quer ir mais porque não quer mais esse tipo de atividade. Daqui a pouco seus amigos já estão se tornando outro, porque você não está mais naquela vibe, naquela frequência dos amigos antigos. Aí alguém que está de fora olha e fala, pô, o cara se tornou um ermitão ali, só quer saber, né? O cara é... Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Quando a pessoa é muito religiosa, assim, né? A pessoa só quer saber de religião, mas não estou falando de religião, estamos falando de cultivar essas qualidades que vão nos levar a essa conexão com Deus. E aí a pessoa que entende isso, ela fala, por que eu vou trabalhar intensamente para poder gerar dinheiro, para poder comprar um carro que é muito caro, que eu vou ter que trabalhar muitos anos para continuar pagando? Pô, seria mais fácil se eu levasse uma vida mais simples, sem tudo isso, e no básico, vai sobrar mais tempo, mais qualidade de vida, e eu consigo cultivar melhor a minha relação com Deus, consigo praticar o meu yoga. Então, isso é uma visão que o yoga tem. Não tem problema nós termos algo material. O problema é o quanto você está gastando o tempo da sua vida se esforçando para conseguir algo que é material. Ou seja, está transformando a meta da sua vida em material e não espiritual. Então, a gente deve sim ter um computador bom para poder estudar, para poder aprender, tem que ter um carro legal para se locomover, fazer viagens que nos levem a lugares interessantes. Então, a gente pode usar a matéria a nosso favor. Agora, quando ela se torna o objetivo da vida, a gente passa a fugir desse caminho do que é inteligência, do que é conhecimento. Ou seja, se eu estou buscando só a matéria, eu não estou em conhecimento, eu estou em ignorância. Tá? Bom, o Chandramukha vai continuar descrevendo aqui algumas coisas. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, releiam essa parte, o significado, que é bem interessante, para a gente poder dar continuidade aqui. Então, após ouvir sobre essas qualidades que descrevem o que é conhecimento, Krishna vai falar agora sobre... Já são 10 horas, é isso? São 10 horas agora já? Tá, vou tentar ser o mais breve. A gente está acabando aqui. Mas, enfim, após ouvir sobre essas qualidades do conhecimento, o Krishna vai falar sobre a natureza de Paramatma, a super-alma, que é a sua expansão, a sua centelha divina, presente no coração de todas as entidades vivas e que é onisciente e onipresente. Então, é através da super-alma que a gente se relaciona com Deus na nossa forma corporificada. A gente acabou de ver no capítulo passado que Krishna deu a Arjuna olhos espirituais para que ele pudesse ver Krishna na sua forma universal, na sua forma como ele é.
como nós estamos limitados a esse corpo material, a qual os sentidos são falhos, a gente não tem essa condição de ver Deus com os próprios olhos, a gente se relaciona com Deus através dele presente no coração, que é essa super alma. Então, através disso, uma vez que os nossos sentidos são impuros e limitados, nós precisamos, de alguma forma, refinar esses sentidos para que essa conexão com a super-alma aconteça. Então, o refinar desses sentidos é cultivar essas qualidades que a gente leu aqui e tem lido nas outras, do decorrer do Bhagavad Gita, né? Cultivando Bhakti Yoga, a gente refina essa ligação com a super-alma que está presente no coração de cada entidade viva. Então, é a forma como a gente se relaciona com Deus ainda corporificados. A proposta é descorporificar, né? Transcender a matéria e se relacionar com Deus diretamente como a alma e Deus. Mas como a gente ainda está essa condição que é desfavorável, né? A gente está se relacionando com ele internamente no coração. Então, depois de explicar esses 3 aspectos, campo de atividade, o conhecedor e o conhecível, ou seja, corpo, alma e Deus, a gente vai ver que Krishna vai enfatizar que a alma, ela não sofre transformação, mas ela sempre vai permanecer do jeito que ela é, eterna, feliz, bem-aventurada, mas por interação e identificação com a matéria, a entidade viva é a causa de vários sofrimentos e prazeres deste mundo, as dualidades. Então, assim, como essência, a gente não sofre nada, nenhuma mutação, transformação, mas porque a gente está materializado no corpo e está identificado com isso, e as nossas ações são materiais, aí a gente experimenta a dualidade. A gente experimenta o prazer e a dor, o frio e o calor. Então, tudo que a gente faz nesse mundo sempre vai ser dual. E sempre vai estar sendo causado por conta dessa interação da matéria identificada com o corpo. E aí a consequência dessa interação com a matéria é isso que a gente acabou de falar sobre o arranca, o falso ego. A gente vai continuar pensando que a gente é algo que a gente não é. E isso vai, quanto mais condicionado à matéria, mais influenciado pelos modos da natureza, as gunas, que é o que a gente falou lá. Bondade, paixão e ignorância, que é a constituição da natureza material. Então, quanto mais a nossa relação for intensa materialmente, mais a gente está ali preso aos gunas, mais identificado com o que a gente não é. Então, assim, o processo de autorrealização, ele é difícil e duro, porque a matéria ela é muito forte nesse aspecto. Olhando para essas constituições, a gente fala assim, só temos 5 sentidos. Ainda bem que são só 5, se a gente tivesse mais, ia ser mais difícil ainda, porque, imagina, a gente anda na rua, já sente um cheirinho de pão na padaria, sente um cheirinho de alguma outra coisa, aí você olha uma coisa bonita, você já se atrai, aí você escuta uma coisa que você, opa, eu quero escutar essas palavras aqui, aí bate uma brisinha assim, fresca num dia quente, assim, já se identifica com aquilo, né? E o sentido mais voraz que é considerado é a língua, porque assim, a forma mais fácil de se descontrolar, quando eu estou falando de descontrolar, não é assim, pessoa pirou, né? Não, é tipo de você ser descontrolado, de ter uma vida descontrolada. É a língua, é comer. E a gente aprecia muito essa, né? Eu estou me colocando aqui no papel junto com vocês, tá? Não estou à parte, não, estou junto. Mas é o sentido que é mais fácil de descontrolar. Então, é dito que o yogi, para ele conquistar essas qualidades, o primeiro sentido que ele deve controlar é a língua. Ele deve comer, ele não deve comer nem pouco e nem muito. Ele deve comer o ideal para ele se sustentar. Então, é isso. Nossa, eu vou
esforçar o máximo na minha vida para comer sempre essas melhores coisas. E aí você está tirando tempo da sua vida por conta desse esforço que você poderia se relacionar com Deus. Então, só estou dando um exemplo, né? Simples aqui, mas quanto mais a gente dá prazer aos sentidos, mais a gente vai se identificar com a matéria, mais a gente vai ficar preso na matéria. Então, Krishna vai finalizar aqui eu grifei muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas a gente não conseguiria. Porque eu poderia, na outra aula, será? Terminar para falar um carro. Na verdade, o que Krishna ele vai continuar descrevendo essa relação entre a matéria e a alma, e essa identificação. Ele não vai apresentar nenhum conceito novo. Então, caso vocês queiram reler, a partir dessa ótica agora que vocês entenderam o que eu estou explicando, né? Talvez faça um pouco mais sentido, mas Krishna não vai apresentar nenhum conceito novo aqui. Então, eu vou ler só um trecho que é importante e a gente já finaliza. Vamos na página 176. Vai ter o primeiro parágrafo, que é a entidade viva é parte integrante. A gente vai descer um pouquinho até onde tem uma aspas aqui do lado esquerdo, escrito energia marginal. Tá? Então, quer dizer, sobe só um pouquinho antes aqui. A coloca no... perdão. Vamos ler desde o começo, que vai ser mais fácil de entender. A entidade viva é parte integrante eterna do Senhor, de modo que existe um relacionamento íntimo de amizade entre ambos. Mas, infelizmente, sua tendência de ignorar esse relacionamento e de buscar por uma vida de falsa independência de Deus a coloca numa condição marginal. Daí o ponto que eu queria falar. Energia marginal, ou Tatashta Shakti, é o termo técnico que se usa para explicar as duas opções da entidade viva. Ela pode se manter situada na energia espiritual, que é a sua posição constitucional, ou pode tentar a sorte sobre o abrigo da energia material. Então, a gente pode ler tudo isso daqui e em algum momento a gente fala assim, se dane-se, vou tentar a sorte aqui, vou viver na matéria mesmo, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. Ou a gente tem essa escolha de cultivar o relacionamento com Deus, focando no prazer da alma. Tá? Então, por que é energia marginal? Porque a gente vai estar se relacionando com Deus de alguma forma, mas marginal, né? Em volta. Então a gente só vai ver Deus ali, como a gente falou, da forma manifesta, numa paisagem bonita, uns pássaros que cantam, ou seja, na criação material, né? Mas nunca vai ter intimidade com Deus ali. Então, Bhakti Yoga não existe, né? Ela fica longe de Deus, tá? E como consequência, ela acaba atada aos 3 modos da natureza material. Então, vai tentar a sorte, é muito mais difícil, porque o que a gente acabou de falar aqui, muito recurso a favor da matéria e não ao nosso lado. Aí Krishna vai finalizar o capítulo no verso 35, falando assim: aquele que com olhos do... página 177, último verso, 35. Aqueles que com olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material e alcançar a minha meta suprema. Então é isso, aquele que por adotar o serviço devocional, esse cultivo, desenvolve essa visão de perceber melhor que ele é a alma, que ele não é o corpo, e com esse conhecimento ele pode desenvolver a compreensão ainda mais da sua relação com Deus. E aí é até interessante porque a gente tem a caixinha de mensagens aqui, né, de frases, e essa semana o Leandro tirou uma frase
mandou um áudio falando, ó, não consegui entender isso aqui, me explica e tal. E a frase era assim, a verdadeira liberdade é quando você compreende, então, que você não é a mente. Foi algo mais ou menos nessa linha, né? Então, é exatamente o que foi falado nesse verso aqui, que Krishna acabou de finalizar. Com os olhos do conhecimento, o yogi, ele vê a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo. Ou seja, isso é você estar livre da matéria. Então, é uma liberdade. Você entender que, originalmente, constitucionalmente, você não é isso aqui, que está exposto às dualidades, todas essas condições que às vezes é miserável. A gente tem que trabalhar para comer. A gente não tem comida de graça no nosso prato. Assim. Algum esforço a gente tem que fazer para comer. Nem que seja uma coisa simples. Senão, pegar uma maçã na árvore, a gente tem que estender o braço, pegar essa maçã, mastigar, fazer o esforço, aí para saciar a fome. Então, assim, a gente está condicionado e a gente achar que a gente é livre, eu faço o que eu quiser, é uma falsa liberdade. Então, a verdadeira liberdade é você entender que você não é o corpo, e o corpo inclui todos aqueles elementos, inclusive a mente, que é o que o Leandro tirou na frase ali. Então, compreender isso é você estar livre desse conceito. Agora, você tem um caminho para você olhar e falar, nossa, eu vou seguir esse caminho, eu tenho um norte. Porque senão a gente só fica preso. Cada lugar que a gente vai, uma correntinha vai assinando seu lado na perna, no braço, no corpo. Tá? Então, o que Krishna vai falar aqui, nesse capítulo, que a gente inicia esse tema mesmo que eu falei de conhecimento, é isso. O principal conhecimento que a gente deve executar diariamente e reforçar na nossa consciência é distinguir a diferença entre corpo, alma e Deus. Esses três aspectos. E entendendo isso, entendendo como o corpo funciona, a relação dele com o mundo, sabendo que se você deixar o seu falso ego inflar, você vai ficar mais ainda conectado à matéria. Então, entendendo essas interações entre matéria, espírito, coisa e tal, a gente consegue evitar coisas que são desfavoráveis. Então, aí a gente começa a usar o conhecimento a favor de nós. Então, vou me proteger. Eu sei que se eu fizer isso aqui, ou se alguém vier fazer isso, eu vou evitar, porque eu não quero entrar nesse caminho. Como, por exemplo, uma pessoa que tem dependência química, se ela frequentar lugares que outras pessoas estão consumindo esses químicos, ela vai ficar com vontade. Então, aí vem o autocontrole. Então, o yogi tem que ter isso em mente. Cultivar essa consciência. Não sou corpo, eu sou alma, e eu vou fazer tudo que é favorável para eu entender isso. O que não é favorável, eu vou tentar evitar. Sei que não é fácil, né? A gente estou me colocando num palanque aqui dizendo que eu não sou assim. Não é? Cada um tem um processo, né? Seja nessa vida ou em outras, que é o que a gente vai entender como processo de evolução, né? Até que a gente esteja consciente completamente disso. Aí, atingindo a autorrealização. Aí, beleza. Só que atingir a autorrealização, ela está consciente de tudo, de Deus, só está esperando a oportunidade de voltar. Tudo bem? Esse capítulo, ele é mesmo assim, porque vai começar, não esse, né? Daqui para frente a gente vai começar a ver algumas coisas assim, mais cabeção mesmo. E aí, por favor, se surgirem dúvidas, anotem, porque a gente vai ter que fazer esse exercício de perguntar, entender, para esclarecer. O que representa o lugar baixo de nós? O termo para isso é gunas. São os 3 modos da energia material. Então, tudo que é material, toda entidade viva que está corporificada, seja humano, qualquer espécie, elas têm na natureza da matéria dessas 3 energias. E ela sempre vai agir condicionada sobre essas energias. Às vezes algumas estão mais
atenuadas, mais intensificadas do que outras. Mas enquanto a gente estiver corporificado, essas condições vão estar sujeitas às nossas ações. Então a ideia é que, percebendo isso, sabendo disso, eu vou tentar me situar na energia mais pacífica, que é a bondade, para que eu possa, em bondade, cultivar meu Bhakti Yoga, para que eu possa me desprender dessas três energias, me desprender de todo tipo de matéria. Ok? Pessoal que está online aí, Michele, Hugo, querem fazer algum comentário, alguma observação? Tranquilo? Tranquilo, tá, né? Mas... Não é tranquilo, tá caminhando. Tranquilo, A gente, a nossa vida é muito curta, a gente está muito enraizado na matéria, entender esses conceitos são densos mesmo. A gente tem que ler, reler, ouvir, por isso que escolher esse caminho é um caminho de aprendizado. A gente vai sempre reforçando o conhecimento, colocando em prática. Aí aprende e coloca em prática, aprende e coloca em prática. Aí uma hora aprende de verdade. Tá bom? Então vamos só finalizar a nossa prática aqui. Unir as nossas mãos na frente do tórax. Sentir grato a esse conhecimento, essa sabedoria, que de alguma forma a gente possa se iluminar e iluminar outras pessoas também, tornando a nossa vida melhor. Então, em honra ao nosso estudo, nos saudamos. Namastê. Muito obrigado. Vamos ler aí a princípio, o capítulo 14, para a próxima aula. E qualquer dúvida, estou à disposição pessoalmente, no grupo. Tá bom? Valeu, bom final de semana. Obrigada, bom final de semana. Tchau. Tchau.